Eu me chamo Márcia de Arruda, sou enfermeira há 17 anos, na prática hospitalar há 25. Gostaria de compartilhar um projeto que eu desenvolvi no ano de 2020, onde eu tinha necessidade de ajudar os técnicos de enfermagem durante suas atividades, visto que o número de colaboradores para os setores era insuficiente. E a partir disso eu desenvolvi a agenda do paciente. Nós fizemos um projeto piloto onde nós identificamos o maior número de vezes que a campainha tocava durante o plantão e quais eram essas queixas que os pacientes apresentavam. E a partir disso eu desenvolvi a agenda do paciente, aonde assim que o técnico de enfermagem assumia o plantão, ele já ia até o quarto, se apresentava e já dizia para esse paciente quais eram as atribuições que tinha durante aquele turno, durante aquele plantão. Então, ele sistematizava, ele agendava com esse paciente todos esses cuidados, visto que ele já sabia qual era o dimensionamento dele. Então, o paciente, ele programava o horário do banho, o horário das mamadas, qual era o tipo de leite que essa mãe desejava, se a criança tinha se adaptado ou não, tido algum problema com a alimentação no dia anterior, se ela gostaria de mudar, os horários dos antibióticos, combinava o horário de banho, enfim. Todos os cuidados eram definidos no início do plantão. Claro, nada engessado, podendo ser mudado conforme a necessidade do paciente, né? Ou até mesmo do técnico, caso houvesse uma intercorrência e ele de repente saísse dessa agenda, né? Ele comunicaria o paciente. A princípio, isso só era uma folha sulfite que nós deixávamos com o paciente, para ele ter ciência juntamente com a cabeceira. Depois ele ficou tão prático para o dia a dia, foi comprovado a partir desse projeto piloto que o número de vezes que esse paciente passou a chamar a enfermagem, tocar a campainha para fazer os mesmos tipos de perguntas, diminuíram em números consideráveis e nós adotamos então uma lousa, onde então o técnico chegava, se apresentava, claro, e aí colocava para o paciente toda aquela programação que eles já tinham firmado no início, né? Com os horários de banho, horário das medicações, quando era possível fazer o dimensionamento, quando era possível fazer um ajustamento o ajuste das medicações para que entrasse o menor número de vezes dentro do quarto, aquele momento já era acordado com o paciente. Então, antes, né, o enfermeiro fazia o aprazamento e já conciliava isso com o técnico para que ele pudesse passar essa informação pro paciente. E aí, se ele tinha 2 pacientes, ele conseguia fazer isso com um pouquinho mais de facilidade. Se ele tinha 5, ele sabia que se a dona Maria, né, quisesse tomar o banho às 11, ele não poderia, porque ele já tinha acertado esse horário com uma outra paciente de um outro quarto. Então, com isso, o número de vezes que essa campainha tocava, o número de vezes que esse profissional era chamado para ser questionado por coisas aleatórias, né, ou que por falta de informação, caiu consideravelmente. Então, a partir desse projeto, nós vimos um ganho muito grande, né, com o tempo de horas homens trabalhado. Então, eu notei que, embora o número reduzido de profissionais, nós tínhamos ganho em tempo, porque esse acordo já tinha sido firmado logo no início do plantão, através da agenda do paciente. Agradeço e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Minha gratidão.